Cristo, da cruz de Jesus e de como Ele é poderoso, porque Ele não ficou morto. Ele não ficou sepultado naquele local onde colocaram o seu corpo. Deus o ressuscitou. E nessa tarde eu quero falar um pouco sobre a cruz de Jesus. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz, que é uma mensagem que nós como igreja não podemos deixar de falar e de pregar. E a grande questão é o que há de diferente na cruz de Cristo. Ela não foi a única. Muitos foram crucificados antes e depois de Jesus, porque somente a cruz de Cristo tomou tanto destaque. No dia mesmo em que Jesus ele morreu crucificado, mais 2 foram crucificados ao seu lado. Muitos dos primeiros cristãos também foram mortos crucificados. Então, o que torna a cruz de Cristo diferente dos demais? Por que a igreja primitiva elegeu a cruz de Jesus como seu símbolo? Os primeiros crentes, os primeiros cristãos poderiam ter adotado como símbolo do cristianismo a manjedoura onde Jesus nasceu. Não. Poderiam ter adotado como símbolo a estrela que guiou os magos, mas não fizeram. Poderia ter como símbolo os pães que foram multiplicados, mas não foram os pães o símbolo. Poderiam ter colocado como símbolo o cálice da ceia, ou o próprio túmulo vazio. Por que então a cruz? Porque a cruz é o símbolo. A cruz de Cristo, ela é única, por conta da sua mensagem. E é sobre a mensagem da cruz que nós vamos falar nessa tarde. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele aconselha a igreja de Corinto e ele fala sobre a mensagem da cruz. Ele traz alguns ensinamentos para aquela igreja que servem para nós, a igreja de Cristo hoje. Uma mensagem que ela própria, na sua essência, desperta a nossa fé e que nós nunca podemos esquecer. E que nós nunca, como igreja, devemos deixar de anunciar e de pregar. Portanto, quando nós olhamos sobre a mensagem da cruz, nós lembramos desse texto, lá de 1 Coríntios, capítulo 1, 17 ao 24, onde o apóstolo Paulo diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, as boas notícias, e não com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Então Paulo está dizendo: olha, Cristo me enviou, não foi para batizar, foi para anunciar as boas novas. Só que o anúncio dessas boas novas, a forma de mostrar e de ensinar, não vai ser baseado na sabedoria humana, na minha inteligência, na minha capacidade, porque a cruz de Cristo não pode perder o seu poder. E ele continua: essa mensagem da cruz, essa mensagem das boas novas que eu quero anunciar a você, ela é loucura para aqueles que se encaminham e que caminham em direção à destruição. Mas para nós, aqueles que estão sendo salvos por ela, é poder de Deus. Para muitas pessoas, essa mensagem da cruz, quando você anuncia, quando você fala dela, eles olham para você e falam: isso é loucura. Isso foi lá atrás, hoje não vale mais. Mas para nós, essa mensagem da cruz, ela é poder de Deus. Como dizem as Escrituras: eu destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E diante disso, onde ficam os sábios? Onde ficam os eruditos? Onde ficam os grandes filósofos? Onde ficam os grandes pensadores desta era? Onde estão os grandes argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse pela sabedoria humana, mas usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Eu não sei se você já conversou com algumas pessoas, eu já conversei.
que ficam querendo razões científicas e lógicas para poder acreditar na palavra, acreditar em Deus, acreditar na Bíblia. Mas tem coisas que nós não temos como explicar de forma racional. Tem coisas que é somente fé. E é por isso que Paulo está dizendo: olha, Deus, na sua sabedoria, providenciou que o mundo conhecesse Ele, não pela sabedoria humana, mas Deus usa a loucura da nossa pregação para salvar aqueles que creem. E é na exposição da palavra, na exposição do texto, na exposição das boas novas, em falar de Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo, que pessoas ouvem, independente da sua classe social, da sua condição financeira, creem em Cristo, se arrependem dos seus pecados e são salvos por Ele. E isso não vem pela sabedoria humana, isso não vem pela nossa capacidade intelectual, mas vem pela fé. Portanto, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem que muitos rejeitam. Muitas pessoas ainda rejeitam a mensagem da cruz. Para os intelectuais gregos, essa necessidade de um Deus que se formasse homem e que estivesse entre nós e que morresse na cruz, para eles isso era loucura, eles não tinham como entender por que isso tinha que acontecer. Para que isso? E ainda hoje, muitas pessoas que se acham muito inteligentes, inteligentes demais, para acreditar na Bíblia. E quando você conversa com alguém, que ela fala assim: eu não acredito na Bíblia, eu falo: então não tem conversa, porque o meu livro de regra de fé e prática é a palavra. E se você não acredita nela como palavra verdadeira, que tem respostas para aquilo que você precisa, não tem como a gente conversar. Porque são pessoas que se acham muito inteligentes, e inteligentes demais para aceitar a palavra, aceitar a cruz. Por outro lado, os judeus, com a sua mentalidade prática, entendiam que esse Cristo, o Messias crucificado, era um escândalo. Eles imaginavam que o Messias que haveria de vir era um Messias mais político do que como o que Jesus foi, alguém que morresse por eles na cruz. Deus jamais se rebaixaria a isso, morrendo numa cruz. Era o que os judeus acreditavam, por isso que até hoje eles esperam o Messias. Ainda hoje há religiosos para os quais a cruz é um escândalo. Há muitas pessoas que hoje ainda rejeitam a mensagem da cruz, que não acreditam na mensagem de Jesus, que creem que Jesus só foi um grande profeta, uma pessoa que fez história, que foi muito importante. Até hoje é muito estudado na liderança secular. Há muito material de liderança que, se você for ver o que os coaches estão usando, nos treinamentos de liderança que estão usando a pessoa de Jesus, mas um Jesus que fez a diferença e que transformou o mundo com o seu ensinamento, e não no Jesus Salvador, Senhor, o Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Há religiosos hoje que olham para o escândalo da cruz, mas não querem acreditar nisso, rejeitam isso. Querem mais um evangelho onde não há sofrimentos, onde só há prosperidades, e a cruz é empurrada para baixo do tapete. Como é triste quando você olha hoje um evangelho que as boas notícias sobre a cruz não é mais anunciada. Fala-se sobre tudo, menos sobre a cruz de Cristo, menos sobre o Salvador. É passo para tudo, é 10 receitas, 5 receitas, 3 passos para tudo na vida, mas não mais se fala da cruz. E o mais triste de tudo é ver que há igrejas e crentes que, devido a esses motivos, começam também a se envergonhar da cruz, começam a ter vergonha de falar que acreditam nessa mensagem da cruz, que diante de alguns ambientes, seja no trabalho, seja na família, começam a se envergonhar de defender a sua fé, de falar: eu acredito sim nessa mensagem. Querem ser aceitos pela sociedade, pelos amigos, querem ser politicamente corretos, e assim apagam a mensagem da cruz das suas conversas.
Quando falam de igreja, de religião, falam de várias coisas, menos da cruz. E olha o que diz João 12:48. Todos os que me rejeitam, todos aqueles que desprezam a minha mensagem, serão julgados no dia do julgamento, pela verdade que eu vos tenho falado. Quem está falando aqui é Jesus. Quem rejeita Ele, quem rejeita a mensagem que Ele falou, que Ele pregou, que Ele colocou na palavra, será rejeitado no dia do julgamento. A mensagem da cruz é uma mensagem ainda rejeitada. Mas quando olhamos para a mensagem da cruz, nós vamos ver que a mensagem da cruz, ela tem uma mensagem que salva o homem. Por isso Jesus morreu na cruz. Olha o que diz Paulo. A mensagem da cruz é loucura para alguns, mas para nós ela é poder de Deus. Ela traz salvação. Deus usa a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. A mensagem da cruz, ela salva. Paulo está dizendo: olha, nós cremos na mensagem da cruz, porque ela traz salvação. E Jesus, Ele é o único que pode salvar o homem. Portanto, não existe cristianismo sem a cruz. Assim como não existe salvação sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você não precisa de mais nada a não ser Jesus. Ele é suficiente. Você não precisa de Jesus e de mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso de um sal, eu preciso de um lenço, eu preciso de algum... Não, querido, você precisa só de Jesus. Ele é suficiente. Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Podemos ter a salvação, podemos ter a certeza da salvação somente em Jesus. Somente em Jesus. Há perdão por os pecados, a reconciliação, a vida eterna, a certeza de que há vida eterna após a morte, porque a mensagem da cruz, ela nos salva, ela traz salvação. Você conversa com algumas pessoas e há um medo muito grande de se falar sobre a morte, de tratar sobre a morte, porque eles não sabem para onde vão. Nós que cremos na mensagem da cruz, temos certeza da salvação, temos certeza da vida eterna. O que sentimos quando falamos da morte é tristeza, porque vamos deixar pessoas queridas, mas ao mesmo tempo temos a alegria de estar com Deus por toda a eternidade, e a certeza de que um dia encontraremos todos aqueles que também viveram pela mensagem da cruz e foram lavados pelo sangue da cruz. Quando cremos na mensagem da cruz, nós somos resgatados. Quantas pessoas que vivem hoje carregando culpas do passado, e que quando têm um encontro com Jesus, são perdoadas de todas essas culpas, são limpas de todos os seus pecados e dos erros do passado, e podem viver agora uma nova vida com Cristo, uma vida direta do perdão, da reconciliação e da graça. Por isso a mensagem da cruz é uma mensagem que salva, mas a mensagem da cruz também é uma mensagem que conforta os nossos corações. Existem coisas que eu só posso saber que existem porque eu sei que houve uma cruz. Nós só estamos aqui hoje reunidos como igreja, como povo de Deus, como família de Deus, porque existiu a cruz, porque Jesus se entregou naquela cruz. Pela cruz eu sei que Jesus me ama, pela cruz eu sei que Jesus me traz agora para não só mais ser servo, mas filho dele. Eu posso até duvidar em alguns momentos difíceis da vida, mas a mensagem da cruz não me deixa duvidar. E certa vez Jesus estava orientando seus discípulos com relação à sua volta para o céu, e ele disse o seguinte: não deixem que o coração de vocês fique aflito, creio em Deus, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Ou lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Esse texto, Jesus conforta aqueles discípulos e faz a eles um convite: não deixem que o coração de vocês fiquem aflitos. A mensagem da cruz, ela conforta. Como está o seu coração nessa tarde? Talvez esse conselho de Jesus para os discípulos lá em João é para você hoje aqui. Não deixe que o seu coração fique aflito por nada. Creia em Deus, creia também em Jesus. E aí ele fala o que eles deveriam lembrar-se, para não ficar com o coração aflito e preocupado. Em outras versões diz: não se turbe o vosso coração. Eu estou indo, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu quero preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Eu quero que vocês estejam comigo para sempre. Esse texto, Jesus está dizendo que Ele está preparando para nós um lugar. Oramos pela nação. Queremos uma nação mais justa. Queremos uma nação mais próxima da realidade de que pessoas não fiquem desempregadas, não passem fome. Mas, querido, aqui não é a nossa morada eterna. É onde Jesus está preparando para nós. É ali que tem que estar os nossos olhos. É aqui que a gente tem que desejar com todo o nosso coração estar, onde Jesus está preparando para nós. E eu não sei para você ler esse texto, mas para mim isso é um conforto, porque eu sei que Jesus está preparando um lugar para mim no céu. Que privilégio saber que Ele escolheu a mim e a você para morar conosco por toda a eternidade num lugar que Ele está preparando. E eu só sei disso porque a cruz me dá condições de viver isso. É pela cruz que eu sei que Jesus se identifica comigo. É pela cruz que eu tenho a certeza que o Salvador me entende quando sou traído, porque Ele traído também foi. Ele me entende quando eu sou abandonado, porque Ele também foi abandonado pelos seus discípulos. Ele entende quando eu sou caluniado, porque Ele também foi caluniado naqueles dias. Ele entende quando nós sofremos injustiças, porque Ele também sofreu injustiças. Morreu como um criminoso e não era um criminoso. Pela cruz eu sei que há perdão dos pecados para mim e para você. Que Ele pode nos perdoar, porque Ele passou o que passou na cruz, para o nosso perdão, para a nossa salvação. Por pior que tenha sido a minha conduta lá atrás, por mais indigno que tenha sido o meu viver, não há pecado que Jesus, lá na cruz, não possa perdoar. Nós podemos ser perdoados, e nossa vida pode ser transformada por Jesus. Jesus sofreu, sentiu dores. Naquele momento da crucificação, sofreu a dor de terem colocado nele uma coroa de espinhos. Sofreu a dor de terem pregado suas mãos e seus pés no madeiro, de carregar aquele madeiro. Mas hoje Ele se solidariza com as minhas dores, com a minha solidão, porque Ele passou tudo isso naquela cruz. E a mensagem da cruz me conforta. Ela me conforta. E quando eu olho para a cruz, eu lembro que o preço que foi pago pela minha salvação, pela sua salvação, foi um preço muito alto. Foi a vida de Jesus. Jesus pagou com a sua vida para cobrir a minha ofensa, o meu pecado, o seu pecado. Pela cruz eu sei que há provisão, há vitória. Mesmo que em alguns momentos da minha vida as coisas pareçam estar fora do controle, o Senhor está no comando e os meus olhos estão na cruz. Talvez os discípulos naquele dia não entendiam porque de fato o mestre teria que morrer na cruz. E eles não conseguiam entender tudo aquilo, por mais que Jesus tentou explicar. Mas lá na frente eles entenderam. Deus estava no controle de tudo. E por isso fizeram o trabalho que fizeram. O Evangelho chegou até nós.
Ainda que a derrota pareça inevitável, a vitória chegará, porque houve uma cruz. A cruz, ela é magnífica, e a mensagem da cruz é uma mensagem de amor. Só que a cruz também tem uma mensagem que desafia. Tem uma mensagem que desafia você a dar uma resposta. Destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa era, Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. A mensagem da cruz, ela tem o poder de confortar aqueles que estão perturbados. Ela traz conforto para aqueles que estão perturbados, angustiados, aflitos. Mas ela perturba os que estão confortados, porque ela nos desafia. Olhamos para a cruz, lembramos do amor de Jesus e somos desafiados a fazer muito mais do que estamos fazendo, porque Ele fez o máximo, Ele fez algo excelente. Deus ofereceu o que tinha de melhor. Por que nós vamos oferecer restos? Mais ou menos. Isso acontece através da cruz. Porque quando eu olho para a cruz eu sou desafiado. Porque quando eu olho para a cruz eu lembro da gravidade do meu pecado. Mas a mensagem da cruz, a mesmo que desafia, ela tem o efeito de um abraço. É como se Deus estivesse nos abraçando e dizendo: eu amo você. Você é especial para mim. Mas aqueles que estão acomodados, vivendo uma vida sem direção e sem propósito, a mensagem da cruz age como uma sacudida. Para aqueles que estão precisando de um abraço, a mensagem da cruz é como um abraço. Para aqueles que estão confortáveis demais nessa vida, na sua zona de conforto, a mensagem da cruz é como uma sacudida. Olhe, não fica parado aí não. Tem pessoas precisando dessa mensagem, desse pão da vida. Isso acontece porque através da cruz eu sou confrontado, apresentado ao custo do discipulado. Uma vez eu vi uma história, eu achei interessante essa ilustração de um casal de namorados que se amavam muito. A moça era cega. Isso era a única coisa que atrapalhava a felicidade completa dela. A única alternativa para ela enxergar era um transplante, mas nunca havia doadores. E certo dia, ela ficou sabendo que 2 córneas haviam sido doadas para o seu transplante. Feita a operação, a jovem voltou a procurar o seu namorado, mal cabendo de tanta alegria, porque agora ela conseguia enxergar. Sua felicidade era completa. Para sua surpresa, ela encontrou seu namorado e curativos nos seus olhos, e ele disse para ela: tudo que eu peço a você é cuide bem dos olhos que eu dei para você. Foi isso que Cristo fez para mim e para você. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E é como se Ele estivesse dizendo para mim e para você hoje: cuide bem da vida que eu dei para você. Não viva de forma egoísta. Não viva deixando o próximo de lado. Não viva só para os seus prazeres e para as suas vontades e para os seus planos pessoais. Olhe para a cruz. Olhe para mim. Se eu não tomar a cruz, e se eu não seguir Jesus, eu não posso ser seu discípulo. Eu não posso ser seu discípulo. A cruz me motiva a dar o meu melhor, como Jesus deu. Tem um hino: sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas essa cruz ainda tem sido rejeitada por muitos. Essa cruz ainda tem sido motivo de escândalo para muitos. Essa cruz tem sido deixada de lado por muitos. Mas o convite para você nessa tarde é: receba ela, aceite ela,
compartilhe ela com aqueles que estão ao seu redor. E a ceia fala sobre essa mensagem da cruz, sobre essa mensagem que desafia, sobre essa mensagem que ainda é rejeitada. A ceia fala sobre essa cruz. Se você pegou o seu cálice, o seu pão, separe ele agora, porque esse é o momento onde nós, como igreja, colocamos na prática aquilo que nós vemos na mensagem da cruz. Quando nós estamos reunidos como igreja para celebrarmos a ceia, nós temos dois elementos. As igrejas batistas não têm um sacramento, nós temos ordenanças. E a igreja tem duas ordenanças que foram deixadas por Jesus para que nós pudéssemos obedecê-los, que é o batismo e a ceia. Através do batismo, nós nos identificamos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. É por isso que o batismo, ele tem que ser por imersão. A própria palavra baptizo no grego significa imergir, mergulhar. E a pessoa mergulhada, simbolizando que morreu para este mundo, e ao ser levantada da água, mostra e simboliza que agora ela é uma nova criatura. Isso aconteceu quando ela aceitou Jesus, mas no batismo isso é demonstrado de forma bem clara. E depois tem a ceia, que faz parte da segunda ordenança, porque na ceia nós lembramos do Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas que não ficou morto, porque Deus ressuscitou ao terceiro dia. E na ceia nós lembramos e trazemos à memória também que Ele voltará para buscar a sua igreja. Vamos orar para poder participar deste momento? Senhor, queremos te agradecer, porque um dia a mensagem da cruz, que é loucura para muitos ainda, um dia ela nos alcançou. E um dia ela nos mostrou o quanto o Senhor nos ama, nos resgatou, nos transformou, nos tem dado a oportunidade de termos sido reconciliados, de termos sido perdoados, e por isso estamos aqui. Não permita e não deixe que a gente se envergonhe da mensagem da cruz, que nós possamos anunciar essa mensagem àqueles que estão ao nosso redor. Obrigado por participarmos deste momento da ceia, da mesa do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Pega o seu pão. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando vai falar da ceia, lá no versículo 23 e 24, ele diz: recebi do Senhor esse ensinamento, o ensinamento que passei para vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, e depois ele partiu e disse: isso é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. O cálice, que simboliza o sangue, que traz à nossa memória o sangue do Cordeiro, que lava, que purifica, que limpa. Depois daquele jantar, ele pega o cálice, e ele diz aos seus discípulos: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, porque cada vez que vocês beberem deste cálice e comerem deste pão, cada vez que vocês se reunirem isso, façam em memória de mim. Nós estamos aqui reunidos em memória dele. E o pão nos faz lembrar do corpo ferido pelos nossos pecados. O cálice nos faz lembrar do sangue derramado pelos nossos pecados. Bebamos dele todos.
E a Bíblia diz que depois disso, os discípulos cantaram o hino, louvaram a Deus. Jesus deu graças tanto no pão como no cálice, e depois os discípulos cantaram. Querido, nessa tarde eu quero convidar você a ficar de pé. E esse cântico vai ser a nossa oração. Senhor, eu não quero me esquecer da mensagem da cruz. Eu quero estar diante da cruz todos os dias. Faça desse cântico a sua oração, o seu pedido a Deus. Declare: